Shalom aleikum, aleikum salam para todos. Aqui quem fala é o evangelista André Santos, historiador, arqueólogo, comentarista bíblico e leitor da Palavra de Deus, professor da Palavra do Senhor. Vamos fazer mais uma pauta, mais uma paraxá da Palavra de Deus, mais um comentário bíblico, judaico, hebraico, grego e cultural. Esse é o canal oficial Maçã de Ouro em Salva de Prata, palavra dita em seu momento certo. Quero deixar a todos um Shalom Kavai, Kavai Shalom, e um Shalom Lahema, Lahema Shalom. Paz e prosperidade, prosperidade e paz. Paz e esperança e paz sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus. Se inscreva neste canal, compartilhe e manda para os grupos das igrejas. Estamos aí crescendo na graça e no conhecimento e ajudando você a compreender melhor forma a palavra de Deus. O comentário desta noite, no dia 6 de maio, vamos falar um pouco sobre a palavra de Deus, que está baseada a um texto bíblico muito interessante. E vamos lá entendê-la? A palavra de Deus é essa. O tema da paraxá e desta pauta, o elemento, é esse. Amã era um amalequita? Amã era amalequita? Vamos observar se Amã era amalequita? Vamos observar a palavra de Deus em nome de Jesus. Então vamos ver se realmente Amã era um amalequita. Primeiro ponto de vista, Amã era um amalequita? Na primeira observação do ponto de vista, boa parte dos pregadores, alguns fazem ilusão a dizer que Amã escreveu como se ele fosse um amalequita. Isto provavelmente deve ser ao fato de na Bíblia a ele ser conhecido como amalequita. Segunda observação, no livro de Esté, capítulo 3, Amã, filho de Hamedate, ou Hamedata, ou Agagita, olha só, Amã é filho de Hamadate, ou Hamedate, ou Agagita. Só aí tem um segredo. Se você observar, fazendo um estudo minucioso da palavra de Deus. Terceiro ponto de vista, ou melhor dizendo, primeiro ponto de vista ao terceiro observação. Não é difícil imaginar que pelo fato dele ser um agadita, alguém faça ilusões e ligações desta forma, dizendo que um agagita, como um rei Agagem, que era um rei dos amalequitas, que foi morto pelo profeta Samuel no reinado de Saul, no ano e na cerca do ano 1000 a.C. A quarta observação, do primeiro ponto de vista, até o próprio Flávio Joséfo, historiador judeu, no século I, ele também considera que Amã é como um amalequita, que não seria nada estranho que outros também falassem. Olha só, até o Flávio Joséfo. Vamos mais observar? Flávio Joséfo fala assim: um amalequita chamado Amã, filho de Hamedate, desfrutava então tal privilégio que quando ele entrava no palácio, os da Pérsia
os estrangeiros era obrigado por ordem do rei a se prostrar diante dele. Diz a história do livro dos Hebreus, página 521. O próprio Flávio José faz ilustração, né? Faz uma ilustração, uma declaração, né? Uma confessação sobre que Amã realmente era um homem amalequita. Mas vamos até o fim desta pauta, desta paraxá. Ao segundo ponto de vista, Amã era uma amalequita? Sim ou não? Como Amã poderia ser descendente dos amalequitas em uma vez que eles foram destruídos? Se os amalequitas foi destruído, por que ainda há raiz? Se a raiz foi exterminada? Essa é a pergunta que não me deixa calar. Pega a visão do outro lado. Isso não está na Google. No segundo ponto de vista, observando primeiro na história os amalequitas sobreviveram até o período da Pérsia, até nos dias de Esté e Mardoqueu? Será? Ou é verdade? Vamos observar mais? Então, ao segundo ponto de vista, no tempo de Esté e de Mardoqueu ainda existia amalequitas sobreviventes? Foi exterminada essa raça? Essa linhagem? Ao segundo ponto de observação, Flávio Joséfo, por conta disso, escreve Amã como amalequita, talvez por ter intimidado o que o termo agagita derivasse de Agaguém, que era um rei dos amalequitas, sendo assim, dessa forma, um patrônimo. Isto seria possível, porém não poderia ser aplicado? Amã, filho de Hamadata, ou Agagita, significa simplesmente que Amã, seu pai, tinha vindo do distrito de Agaguém. Deu para você entender o mistério aí? Deu para você pegar a visão aí? Ao terceiro ponto de vista, o nome Agagita não se trata de um patronímico país ao nome Agaguém, como podemos ver, longe de ser um nome próprio de uma pessoa, não passa de ser um título atribuído ao rei de Amalequitas, equivalente ao título de presidente atribuído aos vários governantes dos estados. Então era um título que vinha da terra, da nação. Vou dar um exemplo. Saulo, ele era judeu, nascido de uma judia, mas a sua localidade de nascença dava direito à cidadania românica, por ele nascer em Tarso. Então a mesma coisa aqui é a mesma coisa, para você poderem compreender. Então vamos lá. Ao conceito rabínico de que Amã era um amalequita e foi variado de ano em ano, e pela vez que descoberta que era Agaguém, um dos escritores de Sargão, inscrição descrita como distrito da Pérsia. Então, meus amados irmãos, Amã realmente era amalequita? Ao ponto de vista que Amã era um distrito da Cidade Média, ao ponto de vista que Amã não era uma amalequita, porque era um nome
derivado de um lugar do qual alguém que era natural da cidade ou do estado habitado, como ficou provável nesse texto. Então, meus amados irmãos, Amã não era amalequita. Então, toma posse em nome de Jesus.